Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Precisão Cast. Hoje é o nosso quarto episódio e é com muita alegria Nossa, e muito orgulho, muita meu alegria Deus, o mesmo. coração batendo forte, que nós estamos recebendo os nossos dois queridos amigos, parceiros de vida, de trabalho, De de faculdade. faculdade, profissionais renomados na Renomados. nossa região, profissionais respeitadíssimos, competentíssimos. Faltarão né? adjetivos para Faltarão qualificá-las, com adjetivos para certeza. falar desses dois. E, além de tudo, são nossos amigos, queridos. Padrinhos de casamento. E fomos até vizinhos no prédio. É isso aí. Nós vimos as filhas deles nascerem, eles viram os nossos filhos nascerem. Então, essa relação aqui é muito forte Vai e além de da muito odontologia, tempo. né? E vai muito além da odontologia. Então, é com grande prazer que a gente apresenta a doutora Gina Casagrande, maravilhosa. Querido. E o doutor Estevo Deresh, maravilhoso também, que formam esse casal assim, que parecem astros de Hollywood, né? Maravilhosos, elegantérrimos. Elegantérrimos. Pra nós, né? Inspirações de elegância. Enfim, tudo. Para descontrair. Porque, Não, olha, mas que a gente então- não precisa disso aqui. Não, não, Esse mas bate-papo assim- vai... Muito, ser bem muita interessante. verdade, assim. Quando a gente começou esse podcast, a gente pensou, Gina e Estevo. As nossas agendas não permitiram que fosse Fossem um antes. pouco antes, mas enfim, o Hoje deu importante é que certo. vocês estão aqui e que sejam muito bem-vindos nesse espaço, né? E que sintam-se à vontade e vamos só conversar e ser o que a Bate-papo. gente é, É isso. né? E conversar um pouquinho de odonto. Como a gente estava Então, falando antes, aquela conversa de restaurante, lá no último congresso, é continuá-la. Só isso. É bem tranquilo. então a gente começa pedindo para que vocês se apresentem, né? Apresenta quais são as suas especialidades, o que vocês fazem. Que área Só um atuam. pouquinho, Nós assim, já pra- sabemos muito bem disso, mas com certeza aqueles que estão nos assistindo vão querer saber, conhecer mais a fundo vocês. Bom, em primeiro lugar, um agradecimento assim do fundo do coração. É uma alegria, é um prazer, é uma honra, é um privilégio estarmos aqui hoje, né, Sem Estevo? dúvida, sem dúvida. A gente não tem nem palavras, Ah, né? É emocionante mesmo. E eu acho que é aquela coisa que nos deixa assim muito felizes, ao mesmo tempo que emocionados, né? E passa um filme, né? Passa um filme. filme na nossa da cabeça. nossa vida, Exato. porque a gente se encontra muitas vezes. muito. Somos personagens desse filme Vida que a gente se encontra com bastante frequência, né? As nossas Só não histórias... somos família pelo sobrenome. No resto, Mas o resto as tudo. nossas histórias se cruzam Muitas, muito. e muitas vezes, vezes. né? continuarão a se cruzar. Doutor Gladson, parentes mais ou menos. O Isso, Peruque aqui é tem verdade, até é um verdade. pouquinho de família na É, história. Podcast já vai achar. Pais Já. eram primos, né? Primos, a dona Ana, prima do seu Benito. É isso aí. Então tem lá ainda um fundo de É família, isso aí, né? verdade. E dizem também que família muitas vezes a gente também escolhe. E eu acho que aqui temos irmãos, né? A É gente isso sempre brinca, eu e a Tita, que nós somos irmãs de coração. E nós Então- Nós irmãos, também, né? não temos Queridos. Bom, mas eu sou Gina Casagrande, né, formada em odontologia há 28 anos, sou odontopediatra, trabalho exclusivamente com crianças, desde eu acho os anos 2002, quando eu terminei meu curso de especialização em odontopediatria. Né? E desde então houve uma trajetória ali, umas mudanças dentro da própria área de odontopediatria, porque se a gente for pensar, a odontopediatria é uma clínica geral, né? E aí a gente precisa saber um pouquinho de cada especialidade para poder aplicar na criança. Só que a odontopediatria ainda ela evoluiu muito esses últimos anos. Então a gente pensa em bebê, a gente pensa em gestante ainda, e a gente pensa na criança e no adolescente. Então, são tantas áreas para abranger que chega um determinado momento que a gente precisa escolher algum caminho nesse sentido, né? Subespecializado dentro da Exato. odontopediatria. Exato. E aí é que entra agora o meu campo de atuação mais recente, que é a ortopedia funcional dos maxilares. Prevenção, primeiramente, obviamente, e aí daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, que eu acho que é uma área da odontologia como um todo extremamente importante, que muitas vezes fica negligenciado, né?
a ortopedia funcional e o atendimento de bebês, frenectomias linguais ou avaliação, né, desse bebê já naquele primeiro momento que é a amamentação, primeiro momento de vida, que é o primeiro alimento que ele recebe, o quanto isso é importante para o crescimento e desenvolvimento crâniofacial desse bebê. Uhum. Então, essas são as áreas de atuação neste E tem que momento. ser bem precoce mesmo, né? Tu falou. Isso, aquilo que vem antes, né? O que é precoce, o que é preventivo é o que vem antes. Precoce é o chegar antes. Uhum. Então, a gente está aí trabalhando muito nesse sentido. Que legal. E agora, Maravilhosa. vamos deixar a palavra para o doutor Doutor Estevam se Estevam. apresentar Em também. relação à formação, né, do século passado, somos todos, Somos todos. somos todos do século passado. Iniciei já a minha veia da parte odontológica para cirurgia, né? Sempre gostei. Comecei com curso que a gente via necessidade de complementar dentro da graduação, né? E foi com o oral menor, cirurgia oral menor, já foi o primeiro curso que fiz em Florianópolis. Depois, com isso, algumas andanças, né, doutora Gladson? Muitas andanças. Vamos citar aquele hotel, né? Bom, Mas naquela inesquecível, época, né? Inesquecível. Inesquecível. Se você lembra que foi bom, né? Marcha aí, Marcha aí. Pronto, Meu pronto. Deus, Já Deus. surge. Ainda bem que hoje em dia a gente não fica mais no Marjaí, né? A gente já evoluiu um pouquinho. Nossa, isso Mas é legal. Mas era o que tínhamos na época, né? Foi muito importante. Na área atualizações, né, para justamente ter esse interesse em ver se é a área mesmo, né, e a gente viu que isso é algo que a gente faz até hoje, né, direcionamos aí para depois a especialização em implantodontia, né, onde foi a minha especialidade que tem sido com mais frequência, né, executada, mestrado. Depois, um aprimoramento, porque nesse ínterim a gente começa a ir para a parte educacional, né? Então, tive um período, praticamente quase 10 anos, junto do grupo do professor Rafael Manfro, ali em Florianópolis, dentro da especialização, né? E aí o mestrado começa a ter uma necessidade Isso. disso e se A encaixando docência precisa, a né, dessa docência, parte, né? né? Então, isso foi um caminho feito, foi 2000. Eu sou, para datas assim, eu sou bastante difícil de lembrar Mas, o mestrado, você nessa disse? parte. É Foi 2010. 2010. Isso, aí. Aí as meninas nasceram em 2011. Não, Isso. isso. E E eu, período depois, mais 3, 3, 4 4 anos. Aí Isso. concluí a parte do mestrado. Aí, como se não bastasse, aí eu entro em 2013 no mestrado também, né? Isso. Dentro da odontopediatria, E tu dentro- fez o mestrado, Estevam, conta para eles. Foi em Campinas, Sim, né, em São clínica São Leopoldo. odontológica, e me abriu muito uma visão. Aí a docência também, a gente tem um intuito no começo, né? E ela acaba Só te que ele puxando, leva para outro lugar. leva bastante tempo e às vezes no final tu já não é aquilo que os teus ideais no começo, eles se modificam, né, no processo. E aí a docência foi algo que começou a não ser algo frequente, né? E dificuldade de deslocamento, encaminhamento às crianças pequenas, né? E aí a gente vai vendo outras prioridades, necessidades. E o mestrado me abriu muito para a multifatoriedade dos processos, né? Dentro da odontologia. Então, não adianta tu ser o melhor implantodontista do mundo, não adianta tu ser o melhor protesista, o melhor periodontista, né? Tem algumas áreas, sim, específicas que tu pode ser muito bom, mas mesmo assim tu precisa das outras Sim. de conhecimento, né? Então, essa visão multidisciplinar viu essa necessidade de estar mais firmemente presente em consultório, né, em agregar outras disciplinas, até porque implantodontia e odontopediatria Não é combina. algo um pouco mais difícil, né, Parece de um conciliar. ponto que vai ao outro, é um extremo, né?
Só quero prevenção, mas pode surgir necessidade. Mas aí é que entra uma grande questão, e o Gladson falou agora, usou a palavra prevenção. Nessas idas e vindas, o Estevo acabou fazendo um curso na Suíça e eu o acompanhei nesse curso inverno, na área de implantodontia, e aproveitei para visitar a universidade lá. E sendo odontopediatra, eu gostaria muito, né? Eu quis visitar a universidade e conhecer a disciplina. Isso. E a disciplina não era a disciplina de odontopediatria, era prevenção, chamada prevenção. Então, um dia eu fiz essa visita num andar, eram 7 andares, a universidade tinha o andar da prevenção. Claro que na minha cabeça eu encontraria muitas crianças lá. Né? Até porque eu pensei em fazer odontopediatria pensando em prevenção, enfim, aquela história do chegar antes. E qual não foi a minha surpresa quando eu cheguei e no corredor da sala de espera, né, para os atendimentos, tinha um casal, uma idade, ela uns 60, ele uns 70 anos, e aquilo me chamou muito a atenção. Mas isso é uma clínica de prevenção? Isso! Não vi crianças. Aí abriu a minha cabeça. Não, prevenção, ela acontece em todos os níveis, todas as etapas. E aí eu acho que a partir disso também, né, Estevam, daquele momento, isso há quase um pouquinho mais de 10 anos, é que eu fui entender a importância do trabalho dele e ele entender a importância do meu trabalho. Tanto que hoje, em muitos casos, nós atendemos juntos, né? Justamente pensando nessa questão do contexto geral, total. E continua se encaixando a multidisciplinaridade. Exato. Exato. Isso aí. Isso é muito importante, a relação, a essa conexão entre as especialidades e, além disso, a conexão dos profissionais, das pessoas, né? Porque assim, tu precisa fazer alguma coisa com o periodontista. Não, mas é legal tu conhecer o periodontista que vai atender esse paciente, tu ter uma relação com esse profissional, com esse colega, porque estreita laços, as informações são mais diretas. E isso é um dos objetivos aqui do nosso Precisão Cast, que é ampliar a rede de conhecimento das pessoas que estão nos assistindo, né? E para ver o que cada um tá fazendo lá no seu quadradinho, né? E, poxa vida, olha, o doutor Estevam faz isso, eu nem sabia que ele fazia. Eu nem sabia que... Nossa, eles trabalhavam juntos, eu nem sabia. E isso é legal. Isso acontece, às vezes, no consultório, né? Entra no corredor, entra a recepção, corredor, é atendido, sai, mas tem outro consultório lá e daqui a pouco encontro, sabe? Atende aqui também. Já aconteceu isso de nem saber, né? De os próprios pacientes não saberem do trabalho dele e os pacientes dele não saberem do meu trabalho ali dentro. Né? Então, vem e encaixando outro assunto no meio, né? Esse negócio de a gente... que não é muito da nossa geração, né? Da gente se expor, da gente aparecer, da gente falar o que a gente faz, né? A gente tem determinadas dificuldades, né? De a gente... Nós somos de uma geração um pouco mais tradicional, digamos assim. Século passado, como disse o nosso Estevam. Se não falar milênio. Então... e como é que vocês veem, assim, hoje em dia, né? Essa nova fase que a odontologia vive, falando mesmo de Instagram, de rede social, e essa enxurrada que a gente recebe. De informação que muitas vezes nem corretas são, nem né? corretas são. Saber distinguir. Vira uma verdade. E vira uma verdade. E nós sabemos distinguir. Mas o paciente que é leigo, muitas vezes não sabe, né? E como que vocês... profissionais já gabaritados e já experientes conseguem se posicionar diante disso tudo que tem acontecido nesse mercado maluco da odontologia? Quer falar? Tá. Bom, aí vocês já colocaram aí numa introdução. Nós somos de um tempo em que isso quase era pecado. Né? Como que a gente vai expor o nosso trabalho? Vender, era uma ideia assim, vender saúde, né? Porque nós tínhamos aquela história, é saúde, estou estudando odontologia porque eu quero proporcionar saúde para os meus pacientes, ou seja, para um grupo de pessoas, mesmo na área educacional, é saúde. E como eu vou vender saúde? E isso está muito em alta hoje em dia, né? Então, para a gente tem sido um processo árduo, tá? Nós, como profissionais, de estarmos também nesse meio Instagram e mostrarmos o nosso trabalho. É difícil para a gente, ainda é bem difícil.
Por outro lado, eu penso que é o seguinte, tudo tem os dois lados, né? Como vocês falaram, é uma enxurrada de informações, a gente precisa filtrar, mas existe uma frase que eu acho que é muito importante e eu tenho pensado muito nela, nesse sentido de para que eu possa me expor, né? Que é aquela, o pior é o silêncio dos bons, né? Nesse meio. Então, assim, existe de tudo muito. Desde o falcatrua, Sim. desculpa usar a palavra, né? Aquele que só quer vender mesmo, aquele que quer mostrar que sabe tudo e, na verdade, não sabe. E a gente tem visto, eu acho, um movimento dentro da própria ciência, né? Daqueles que estudam há mais tempo, não só há mais tempo, mas que realmente estudam, que a gente precisa se manifestar. Né? De alguma forma ou de outra, mesmo que para isso a gente se olhe e diga, Meu não Deus. tá legal. É, Ai, vou falar sobre Vai isso, ter que ridículo, curva. mas Aham. tem a curva e tem É. aquela história assim, mas eu vou falar sobre isso, eu vou ensinar a escovar dente, por exemplo. Mas que coisa mais batida. As pessoas já sabem. Não, as O pessoas óbvio não tem que ser Mas dito. sabe Exato. que eu me vejo pensando muito nisso. Tipo, eu faço os vídeos ali pra clínica. Uhum. Eu falei, vou falar de novo da tomografia. Vou falar de novo da Mas tomografia. nem todo mundo viu essa Não, parte. então, Isso. mas é porque é um assunto que eu falo, é o meu É o que dia a tu dia, é domina. aquilo ali. E eu falei, gente, mas parece que eu tô tão repetitiva. Claro que são, às vezes, um casinho diferente do outro, mas Sim. o princípio é o mesmo, né? Mas aí a Passa a se gente. tornar diferente, mas tu entende que o processo é o mesmo, É, né? Sempre é. o mesmo. Mas fica tão claro para ti isso que essa repetição é algo que tá colocado somente em ti, Aham. né? Para o paciente, para o público geral, é mais uma novidade. Uhum, É mais uma. uhum. Então, isso a gente tem que se exercitar É, realmente para modificar e passar vencer essa etapa, Vencer. né? A gente Como a tem que gente já vencer. conversou antes, para essa geração é fácil fazer isso, né? Muito. Pra gente Muito. é difícil. Muito. É muito complicado, assim, Primeiro que a gente veio de uma época que a gente não se expunha, né? Não. Tu não tinha o caso antes, E- depois, não Isso, existia, era mostrar até o proibido. Tu não podia fazer a Exato, divulgação por disso. lei Hoje, de conselho isso. regional e tudo, né? A gente com esses quase 30 anos Quase também, 30 né? anos. A gente Não vê parece, o quê? Que às vezes, mesmo a ciência, né? Que a gente tem que nos nortear nela, mas o que se diz em 2005 Não é é. válido mais agora. Isso. Tá aí a parte E de aí continuar o tu fica aprendizado. naquele, né, zelo de será que eu estou falando isso hoje? Não, mas Então- aí tem que se contextualizar com a mesmo época. Tu não vai estar dentro- falando. Naquela época era o que Mas acontecia. sabe, Nós sabemos de tratamentos que a gente fazia que tu vê que Que não deu atualmente- certo, que não é assim que funciona, tem que ser de outra maneira. As coisas evoluem. A gente Evoluem, aí é e a gente que tá. quer sempre Eu fazer acho o que certo, né? A gente vai em busca modificam, do certo. às vezes, materiais, dispositivos que tu usa no procedimento não tinha, Uhum. né? Técnicas se desenvolveram, conhecimentos se adquiriram no tempo, por isso que é continuado. A Né? educação continua. Isso a educação, o conhecimento é uma constante, é dinâmico e isso a gente precisa estar envolvido sempre de alguma forma para a gente poder, dentro dessa condição, que vai às vezes estar falando alguma coisa, mas no contexto de hoje era assim, funcionava assim. Até né? aproveitando o gancho de educação continuada, o doutor Estevo, vou puxar um assunto que tu vai poder explicar um pouco. Ele é o diretor da ITI aqui em Criciúma. A ITI é a International Team for Implantology. Né? É um Isso grupo aí. de estudos. Hoje somos em quantos, Estevo, em Criciúma? Estamos Quase uns aqui 20, né? 20. O Estevo, ele teve uma luta árdua para conseguir arrebanhar esses 20 colegas, porque não é fácil. Até faz 2 anos que a gente está... Esse é o terceiro ano. Terceiro ano, tá? É o Isso. terceiro. 2 anos que a Aham. gente seguiu ali. Exato. Até então, tem study clubs em cidades maiores, né? Eu fui alguns em Florianópolis, o Estevam era frequentador assíduo, estava sempre lá, cada 3 meses, são 4 encontros anuais, mais ou menos. Então, eu vou deixar o Estevam falar um pouco disso, porque é interessante pro público saber disso. Porque, assim, é Perfeito. uma coisa, a gente comenta com os colegas, assim, é tão importante, é uma coisa tão, é um investimento tão barato, tão irrisório, pelo conhecimento que tu tá ali, o network que tu faz com os colegas,
que eu acho que isso tem que aproveitar e ser dito agora para quem não conhece. E só o que é o rapidamente, ITI. sim. E às vezes os colegas vão para fora, pagam cursos super caros Caríssimos. por causa disso, daquilo, e às vezes, e Isso tá tá aqui. Os melhores professores Né? do Brasil estão vindo aqui Estão vindo a cada aqui. 3 meses, se for pensar, né? Os Exato. grandes nomes, não digo os melhores, os Exato. grandes nomes da odontologia estão vindo aqui e Do muitos nem mundo, sabem. do Do mundial. mundo mundial. 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 Inclusive, uma online que nós tivemos ano passado foi o professor de Harvard. É. Ele dando aula online para nós. Então, assim, a gente tem que aproveitar isso. Eu queria que o Estevão aproveitasse esse momento e comentasse um pouco sobre Perfeito. como funciona isso, como faz parte desse grupo, fazer parte desse grupo. Esse viés que eu achei como a forma da educação continuada, como a gente estava conversando Uhum. aqui, né? De ter essa continuidade e estar na nossa região, na nossa casa, né? Ter essa Poder ter comodidade. isso também. Então, mais de 10 anos eu já participava, eu participo como membro, né? Comecei a fazer parte, envolvido nessas questões de pós-graduação, né? Em Florianópolis. Aí formamos o grupo lá em Florianópolis, que depois eu passei, eles têm os diretores, né? E lá era a Gislaine e eu estava como, digamos, o vice, né? E o diretor. E aí a gente começou a dar sequência de tudo e eu fui me aprofundando no processo, porque dentro desse meio a gente começa a ter responsabilidades maiores, prestação de contas também de tudo isso, e esse envolvimento com um núcleo de colegas num elevadíssimo nível de conhecimento, né? Da implantodontia, da periodontia, da prótese, oclusão, bucomaxilo, várias áreas afins, né? E aí esses anos foram se passando e o network que foi sendo criado lá acabou sendo mais concentrado aqui na região, né? Aí eu parei, conversei com a grande amiga aí, a Gislaine, né? Gi, a maioria que está aqui, a gente está fazendo uma ida, Levando sempre a encontrando, a Florianópolis, gente os vai em colegas 2 daqui. carros e vai, faz um revezamento. Vai e volta, E cansativo. eu pensando em fazer, né, aqui na cidade, que isso também cansa, né? É pertinho, mas Eu vou falar aqui, ó. a E estrada- eu pedia, porque assim foram 10 anos e ele Sim. estava envolvido. Daqui a pouco ele falava, não, porque tem encontro do ITI, deu de novo. Né? E aí, como companheiros, e aí aqui a gente precisa falar, né, que a dedicação à profissão, ela envolve deixar algumas coisas, Isso. Claro. Abrir mão de algumas essa evolução, coisas. esse Perfeito. conhecimento, essa busca. Então, assim, também não é fácil dentro de uma família, né? Não, agora eu preciso de novo. Mas, né, Estevam, confirma E com o que nada é eu dizia. Eu falava, gratuito, né? né? Ai, o ITI de novo. Eu dizia, não, até vai Aí ele, chegar não, o mas momento. vai chegar Então, esse acho que foi a momento. ideia da doutora e é Gina tão trazer o ITI para importante. aquecer. Tem Agora sempre eu grandes descobri. mulheres, né? Isso aí. Junto conosco aí. E ele tentava me explicar a importância desse grupo, Uhum. né? Que é aí no mundo todo, aí depois ele vai E falar aí, exatamente conversando, que, né? conversando com a Gi, ela também com outras atividades, várias funções, era assim, não, Estevô. E aqui um grande parceiro também há mais de 10 Sim. anos participando, o doutor Juliano Juliano Besbate, Besbate. né? Um grande brother aí, parceiríssimo, veste a camisa Sabe também. de uma literatura que é O ITI impressionante. tem um relacionamento muito bom com os colegas todos. Então a gente conseguiu agregar isso, né? Aí fazer a formação do grupo aqui e isso proporcionou aos colegas fazer com que o mundo também olhasse para Criciúma, né? Porque hoje a gente faz parte desse grupo que é sediado na Suíça, né? E ele fomenta nos 5 continentes. Então, a gente tem... os study clubs estão no mundo inteiro. Você pode participar de outros no mundo inteiro, né? Grandes cidades aqui, a gente tem, no Brasil, 87 study clubs. Um deles está aqui em Criciúma. Criciúma. Né? Então,
E aí a gente vê também que quando começa a se relacionar com esses colegas que são referências, que estão palestrando no mundo, nas inteiro, universidades, eles, opa, esse grupo é um grupo respeitado. Uhum. E aí ele, joia, vamos É isso combinar, aí. vamos organizar, vamos fazer esse encontro, que é um encontro que é limitado Uhum. na quantidade, mas não é limitado na quantos abrir, Uhum. né? Então eles limitam o número para justamente não ter, que vai no máximo a 30 Uhum. pessoas, tá? E eles sugerem já, não, então precisa abrir outro. Uhum. Porque nessa quantidade começa a perder essa questão De de ter individualidade esse ali. professor para Essa aí vira proximidade. uma palestra, um congresso, É. onde tu assiste, tu adquire conhecimento, mas tu não tem, na verdade, esse Contato íntimo com o professor ali, né? esse troca tete a mesmo, tete, né? essa É. A pergunta, troca. essa trazer a tua realidade para esse elevado nível e conversar, debater com os professores. Então, associado ao quê? A um relacionamento também com colegas na região, Uhum. né? E esses colegas que tenham esse mesmo intuito. Então, são duas coisas que eles preconizam e deve ser mantido, que são conhecimento e network, né? Então, e network é fomentado a situação de trazer o professor e também um coffee break, um almoço, A confraternização a para o confraternização. network realmente acontecer ali, né? Que muitas vezes não acontece lá, mas o que a gente conversa no cafezinho, no intervalo, às vezes, valeu o congresso pelo Isso, coffee, isso porque aí. encontrou, Aquele né? assunto naquele momento. Exatamente. Então, é uma grande oportunidade estar aqui na região. Ele é aberto, é para quem tem esse interesse, né? Quem quiser participar. Então, os assuntos são implantodontia, periodontia, prótese, buco, áreas afins, oclusão, né? É só contactar comigo ou com o Juliano, enfim, ter esse interesse em ter uma educação continuada, né? Ter o que está acontecendo de mais recente no mundo e se relacionar com o pessoal que dizem que é a média, né? Você é a média dos 5 que você tem. É isso aí. Então, se tu estás bem Bem relacionado, bem cercado, você também cresce nesse. E esse é o intuito do objetivo. ITI. Então, é um grande privilégio estar aqui junto com o Juliano, né? Foi Pra um grande gente. trabalho que vocês prestaram a Criciúma aí, porque realmente era um empecilho, às vezes, tipo, vou ter que ir a Florianópolis. Para Isso, esse encontro. apesar de gostaria de ir, vai ser um curso, uma palestra legal, mas você te privava disso. Tinha algum evento, tinha alguma coisa que não podia levar. Agora aqui é muito difícil de você deixar de participar, né? Por exemplo, encerrando o ano agora, temos o professor Leandro Chambroni. O Ele é autor do livro. Referência. uma referência mundial, mundial. né? Então, esse ano Inclusive, estamos todos com os livros ali para ele assinar, né? vai ter, eu falei para ter ele, a ó, vai noite ter de noite de autógrafos. autógrafo também, né? Então, esse ano, no Europério, a gente vendo as palestras, o nome dele direto, referenciado, então, e vai estar aqui em Criciúma, né? É uma oportunidade aí que a gente tem e realmente é uma grande satisfação aí ter a possibilidade de ter trazido, né? E mantido junto com o Juliano, o ITI aqui firme e forte, estamos crescendo Cada vez aí. mais. E as abertos vagas, aí e com para as os vagas colegas. limitadas, já não sobra muito agora. Tem que Isso. aproveitar, porque... Não, o limite verdade, é esse, é isso porque Aí, eles, quem sabe, né, fazem a mais abre transferência, outra, mas um grupo. nada impede de a gente ter 2, Sim, 3, como sim, tem. sim. Como tem em Porto Alegre, tem em Florianópolis. Porto Alegre, É isso aí. exatamente. Outros estados aí, capitais, a gente tem maior quantidade, né? Ai, que demais, que demais. Não, Eu acho realmente. isso o máximo, assim. E aproveitar oportunidades que vem esses feras, né? Que vêm para cá. Mas nós aqui na região temos grandes feras. O doutor Estevam, com esse conhecimento todo aí, ele domina muita coisa, né? E eu acho que isso que diferencia muita gente, né? Porque voltando ali a história de Instagram. Essa é o que a gente está vivendo hoje, né? Muita gente fala que sabe muita coisa e às vezes não sabe. Né? E às vezes aquele que não está aparecendo muito está lá estudando, está lá fazendo seu network, está lá buscando mais conhecimento e tudo mais. Né? Então, assim, se manter atualizado, se manter
em contato com grandes profissionais do mundo todo, né, faz com que a gente, exatamente como tu falou, né, a gente melhore um pouquinho, né, de acordo com as pessoas com quem a gente Isso aí. convive. Então, isso é maravilhoso, com Isso. certeza. Perfeito. E a gente vê o Instagram como uma ferramenta de saber das coisas que estão acontecendo, Claro. mas não que elas sejam verdade. Exato. Isso aí, saber Então, distinguir. fazer essa distinção é muito importante e participar de formas a conhecer, a encontrar, esse congresso, esse colega fala disso, onde é que ele vai estar. Então, é um meio de participar, sim, ter conhecimento, mas Não acaba ali, não dá tempo né? das verdades ali serem De serem ditas. ditas, isso aí. aparecer, Isso né? eu acho que a gente tem que ficar bem, bem claro nesse Com sentido. certeza. Né? E essa evolução toda que a gente vive, seja de internet, seja de tudo, e como a gente comentou no começo, nós somos do século passado, né? Como é que vocês veem a evolução tecnológica? O doutor Estevam já falou um pouquinho no começo, né? Sobre que a odontologia que a gente aprendeu na faculdade já mudou muito, né? Os princípios básicos e biológicos, não, porque eles... As bases são muito importantes e a gente não pode esquecer. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que acompanhar o que acontece, né? Tudo que vem acontecendo. Dentro da radiologia, cada ano Nossa. tem um tomógrafo novo, uma versão nova, mas a gente acredita que a gente chegou num nível de equipamento, já chegou, assim, muito avançado, que vai mudar muito se a parte comenta de... muito que eles isso, comentam, né? né? Que a gente vê nos congressos. Tá praticamente no Mas a ápice. parte de No ápice. software, de ferramentas, de transformar isso mais acessível e facilitar a vida do radiologista e do dentista, usuário final. Mas, assim como a radiologia, a gente passou por transformações enormes, desde que radiologia analógica, revelando filme, depois para o primeiro tomógrafo, depois o tomógrafo de alta resolução. Como é que vocês veem? O que vocês vivenciaram na prática a mudança dentro da odontologia no dia a dia de vocês? Desde que vocês se formaram, que foi mais ou menos a mesma época que a gente, para hoje, assim, né? É uma Eu vou aproveitar para fazer uma outra pergunta aí para a doutora Gina. Ai. Não, uma vez num congresso aqui, que o doutor Estevam, acho que era o presidente da ABO, Da ABO. né, Estevam? E aí a Gina fez uma palestra sobre restauração minimamente invasiva, Eu mínima intervenção. trabalhei muitos anos na prefeitura, eu atendia criança, né? Sim. E eu olhava aquela, puxa, a hora que eu vi aquilo, eu falei, eu lembro que eu nunca esqueço, falei contigo assim, meu Deus, tu mudou a minha vida. Salvou, porque assim, a gente salvei vai conseguir quantos salvar dentes com aquilo, né? dessa Eu forma. não sei se isso ainda se pratica, porque eu não atendo mais cedo, mas me ajudou, assim, demais, primeiro, né? Pode até explicar um pouco sobre isso, o manejo, facilidade de tratar, vamos manter mais alguns anos, se manter, tratar ganho, né? É isso que a gente quer, porque senão daqui a pouco ia perder o dente. Perfeito. Então, assim, essas coisas, eu queria saber se isso ainda continua. Não, e essa pergunta está muito a ver com o que eu acabei de falar também, com a pergunta que eu fiz sobre a tecnologia. E o Não é quanto só ela a ajudou. tecnologia de um equipamento, Não. é a tecnologia do material Isso. e a evolução Junto da com o própria conhecimento técnica. da própria Por isso que a técnica. gente fala que a gente tem que estar E o sempre em busca conhecimento disso, da né? biologia. É, E isso aí. você falou assim, as bases são as mesmas. E aí a gente junta tudo isso para determinar o tratamento do paciente. Então, em primeiro lugar, eu fico muito feliz de te ouvir falando isso, Dade, Salvasse sobre muitos isso. dentes. Gente, para Me vocês terem ajudou uma ideia, muito. isso foi em 2015. Isso. Tá? Mas Em 10 2015, anos. então 10 anos. Mas Mas do network. esse contato. E fazer parte do evento e fazer, odontopediatria Já na teria minha o área, que mas não importa, tu sempre aprende alguma coisa. Exatamente, Não, perfeito. a área, Deixa eu a gente até não vai fazer dominar todos os assuntos Não, dentro da Deixa eu até fazer um gancho, que aquilo também me aliviou muito como radiologista. Na hora Porque da eu olhava a imagem. imagem, meu Deus, tem Perfeito, cárie tem embaixo cárie. da restauração. Aham. E a gente começou a escrever, pode ser, no laudo. Pode ser que tenha sido, né, uma hipótese, uma possibilidade, sugere. Agora é assim, né? mínima Imagem, intervenção. mínima intervenção. Né? Imagem radiológica sob Mínima restauração. intervenção. Isso. Porque tu vê a Então, restauração tem que ser- perfeita e vê que tem um tem. negócio. Bom, mas isso ainda se pratica muito, cada vez mais, dentro da odontopediatria, eu acho que da odontologia de uma maneira geral, né? Para quem está nos ouvindo, né? O que a gente apresentou naquele momento. Então, quando o paciente tem uma lesão de cárie, nós que temos 28 anos de estrada, nós aprendemos o quê? A remoção total da lesão de cárie. E essa remoção total, ela poderia provocar uma exposição pulpar
Ou, se não isso, uma perda de muita estrutura do elemento dental, né? Enfraquecendo esse elemento dental. A ideia da mínima intervenção era o quê? Fazer a remoção seletiva do tecido cariado. Então, o que, que a gente remove de tecido cariado? Aquele tecido cariado que está infectado, contaminado. Por quê? O que está abaixo dele, eu tenho uma dentina desmineralizada, mas essa dentina é passível de remineralização. Se eu deixar essa polpa atuar, trabalhando na deposição de minerais, os odontoblastos trabalhando para proteger essa polpa, então eu tenho um ganho aí de estrutura dental, eu tenho um ganho em que não há exposição pulpar, eu não comprometo esse dente endodonticamente falando, eu selo bem as margens dessa restauração, mas eu mantenho aquela dentina afetada, aquela desmineralizada, que antes nós removíamos totalmente e nem aparecia na radiografia. É restauração, a caixa da restauração e a dentina que considerávamos aquela saudável. Mas hoje não. Hoje vocês devem ver muito em radiografias aquele halo radiolúcido. Aquilo não significa lesão de cárie que foi deixada e que haverá um processo contínuo de perda de estrutura ou de lesão de cárie, enfim, né? Aquilo é uma dentina passível de remineralização. Então, essa questão da mínima intervenção, ela trouxe o quê? Justamente o que você falou, Dade. Salvei muitos dentes. Né? E se eu consigo isso dentro da odontopediatria, agora falando de odontopediatria, se um dente estava praticamente condenado, né, que eu faria a remoção, exposição pulpar, não tinha como tratar, por exemplo, na unidade de saúde. Se eu faço esse tratamento, esse dente dura mais 2, 3 anos, é um ganho gigantesco para essa família, para essa mãe, para essa mastigação, até a troca desse elemento dental. E hoje, o que se faz? Nós temos lesões de cárie em que nós não fazemos as restaurações, ou remineralização com flúor, ou apenas um selante naquela superfície que foi fraturado o esmalte. Eu tenho lesão em dentina? Tenho, mas eu sei que se eu selo aquela superfície, eu não tenho mais o alimento para essas bactérias que estão, né, sob essa restauração, e aí eu consigo saúde. Então, ali, da implantodontia de um cirurgião que atua na unidade de saúde, salvando dentes descidos, e que me fez lembrar agora que eu vi um post hoje do professor Tavelli, né, esse de Harvard, né, dentro da ITI, em que tem um implante que a gente olha para aquela fotografia e vê uma perda óssea gigantesca, e que ele faz uma reposição de tecido gengival, uma técnica, e que eu olhei, meu Deus, isso é sensacional. Como que essa gengiva funciona num crescimento e desenvolvimento de uma criança? Como se eu corto a gengiva num determinado momento por uma remoção de dente supranumerário ou por uma lesão que eu venha a ter, de repente, um queratocisto, qualquer coisa que eu tenha, um cisto dente, como é que se regenera essa gengiva? E aí, voltando mais um pouquinho, como que se regenera essa mucosa bucal lá na frenectomia lingual que eu estou fazendo nos bebês? Isso tudo é a biologia, né? E aí, em termos de técnica, dentro da odontopediatria, o que a gente tem? Tem uma diferença muito grande de 10 anos atrás para agora. Eu acho que os últimos 5 anos trouxeram aí o laser, que ele é fantástico, em termos de terapêutica, tá? Tanto para as lesões bucais, como o próprio laser cirúrgico, quando a gente corta tecido, né? Dentro da odontopediatria, a sedação, tanto com óxido nitroso como a sedação endovenosa, né? Há anos, eu trabalhei muitos anos no grito, né? A criança naquela que a gente chamava, meu Deus, na contenção física, a gente chamava, mãe, pai, vem aqui, segura e vai, e faz. Né? Hoje a gente já até mudou essa terminologia para estabilização protetora, então cada um segura, né? Mas assim, a sedação, ela veio trazer uma tranquilidade para a criança, para os pais e para o profissional. Sim, imagina. Né? Você tenta imaginar uma reabilitação que você faz com a criança chorando, se mexendo, e uma reabilitação que você faz com a criança parada ali, segura, tranquila. Né? O resultado desse tratamento, a qualidade desse tratamento, né? Então é fantástico. Fora os materiais restauradores mesmo. E uma coisa que talvez não entre muito em tecnologia, mas em visão de biologia de crescimento, é a ortopedia funcional dos maxilares,
que ela já é uma especialidade reconhecida, ela foi reconhecida no início dos anos 2000 mesmo, né? Mas ela já é muito mais antiga do que isso. E ela trabalha o crescimento e desenvolvimento crâniofacial. E aí ela trabalha muito com a questão, por exemplo, do paciente respirador bucal. E aí engloba o quê? O sistema dessa criança ou desse adulto que tem a respiração bucal e que está tendo prejuízos gigantescos na sua saúde geral em função de um problema na cavidade bucal. Então, isso também, eu acho que estudo também entra nessa questão de tecnologia, né? Claro. Outra coisa, dentro da radiologia, para odontopediatria, a tomografia. Meu Deus, com a tomografia você enxerga tudo. Há 1 semana, 2 semanas, eu recebi uma tomografia de um dente fusionado, que na radiografia, a ideia é que estivesse fusionado somente em esmalte, né? E conversando com a mãe e tudo, não. Aqui a gente vai optar, talvez, por uma cirurgia, uma plastia desse esmalte, remove o supranumerário, mantém outro dente fusionado com o supranumerário. Vamos pedir a tomografia. A gente tem ligação ali de polpa, que a gente não veria tempos atrás, só com a radiografia. Talvez só com a radiografia. Vamos tirar? Vamos. Chegaria lá, e aí? Uma abertura, um corte de dente. Uma criança. Uma criança Até o ápice. de 7, 8 anos até o ápice, essa ligação, uma polpa ali. Ia fazer o quê? No meio da cirurgia que foi planejada, baseada numa radiografia, que a gente tinha na época uma radiografia. Mas que agora a gente tem a tomografia. Opa, o rumo é outro. Planejamento. Talvez nem pensemos em remover isso, vamos adequar ao arco, vamos tirar um outro dente. Não sabemos ainda o que vamos fazer, mas temos essa tecnologia a nosso favor. Eu acho que a tecnologia, além dos tratamentos, tudo, ela vem, como tu acabou de falar, no diagnóstico, né? Diagnóstico. Exato. E, de novo, a base de tudo é o diagnóstico. O diagnóstico é né? As técnicas Mais variadas, que tu pode exato. chegar ao mesmo resultado. Claro, né? mas tu vai planejar que técnica? Tu vai planejar o quê? Fazer isso, fazer aquilo, em cima do diagnóstico. Agora, se tu não fez um diagnóstico adequado, né? Isso. Como é que vai E programar? aí que a gente vê as bases, né? Bases biológicas, elas não vão estar no Instagram. Não vão dar likes, né? Não são atrativas. Também. Mas é atrativo, né? Porque pode não ser para muita gente. Ao mesmo tempo, às vezes, talvez essa voz que, né, que está baixa, uma voz das bases que ainda não... Mas tem melhorado isso. Eu tenho observado, a gente tem visto que isso está diferente, leva tempo também, porque é muito rápido, né? A tecnologia, inclusive nesse encontro no congresso lá do ITI, fiz uma pergunta, era o SESMA aqui no Brasil e o Tavelli, justamente sobre isso. E aí? E as tecnologias, como é que são coisas que, isso aqui é legal, gostei, e daqui a 3, 5 anos não existe mais, está fora, o investimento foi alto, feito, que nada é barato. Geralmente... Como observar isso de forma que, vou comprar isso daqui, aí é interessante porque, falando, precisa de tempo, coisas novas, elas devem ser acompanhadas, né? E a partir do momento que comece as versões a serem atualizadas, quer dizer que, tá funcionando, tá evoluindo. Temos que melhorar só aqui. Tal ponto, né? Tal Esse ponto. olhar a gente precisa realmente ter, porque está mudando muito rápido. E muitas vezes pode acontecer desse investimento que não é pouco, né? Nada é pouco, né? Nossa área. Ser algo que fique ali do lado. Logo, né? Logo Ao mesmo tempo, por exemplo, as linhas de pesquisa do professor... no caso, a gente está falando do Tavelli aqui, ultrassom, né? Coisa louca, né? Então, é ultrassonografia as para a área periodontal, para análise dos tecidos. Irrigação. E aí é que está. Foi desenvolvido uma ponteira, porque geralmente a médica, o aparelho é o mesmo, né? E essa ponteira específica para fazer essas análises que comercialmente... Só inviável. Está totalmente fora.
Porém, num centro de pesquisa, o que ele tem passado de De conhecimento, informações... de como está funcionando aquele retalho que ele fez, Isso, está vascularizado, isso. se não Por está que que aquele está vascularizado. deficiente? Por que Isso. gera mais retração com o tempo? Aquela nutrição está vindo como, de onde, né? Quando se Qual é o vaso? reposiciona, coloca o enxerto, tu consegue ver todos os dias, Sim, se tu sim. quiser analisar como está sendo essa revascularização, né, desse tecido e como ele tem ficado no final, Sim. né, depois do processo de maturação. Então, isso deve ser acompanhado, né? São coisas que devem ser acompanhadas, coisas adquiridas. É. Então, a tecnologia está realmente para nos ajudar demais, facilitou muitos processos, agilizou outros, sem interferir biologicamente, né? E aí, eu gostaria até de colocar aqui a precisão nesse contexto, uma coisa importante, o escaneamento digital, Aham. né? Você pensa em moldar uma criança de 3, 4 anos, Sim. porque você precisa Desafio. fazer Tudo a é um desafio, na verdade, né? gritaria, os vômitos, vamos falar aqui. Sim. Quantas vezes na minha cadeira, lá na clínica clínica, também. né? É desagradável, é Claro, muito desagradável claro. para a criança, para o familiar. E aí hoje você E ainda o resultado não fica bom. Não, Né? Porque se não, tu porque fizesse- falha, passasse você por tem um tudo isso e processo ainda ainda de ficasse vazar bom, e gesso. não fica. Exato, e aí vaza o gesso e E depois você vê, submeter a olha, aquele criança a modelo. fazer aquilo, mas era o que Submeter tínhamos. e Hoje não. repetíamos. Hoje Aham. temos Fizemos outra. muitas moldagens até conseguir, né, o que precisava. E hoje, assim, praticamente não precisa nem imprimir o modelo. Você Aham. manda para o laboratório o arquivo STL, Uhum. eu preciso de um disjuntor. Uhum. Pronto, chega o disjuntor. isso aí. Né? Isso, meu Deus do céu. Para os pais é fantástico. Eles ficam assim encantados. Ai, não precisa fazer a massinha, não. Massinha, não tem Não massinha. precisa, não tem mais, não tem massinha. Imagina a Que gente coisa como fica boa. feliz. com Nossa, isso. claro, com certeza, né? E aí a precisão ali, a nossa parceira, Ai, que em amor. todos os momentos, né, Sempre. Estevo, que a gente, desde uma radiografia ainda interproximal, Sim, que ainda é muito solicita útil. muito ainda, é muito útil. E não O vai to- deixar tomografia- nunca de Não, solicitar. Não. Não, Porque exatamente. é o basicão que funciona. A Ah, vou fazer uma tomografia para visualizar a cara. Cara, não, faz uma não, interproximal. Isso, Né? ali a gente já Então, tem é isso, conhecimento. esses modismos, você não pode, Isso. agora tudo Só tomografia. tomografia, não. Tudo escane... Não, Quando também necessário, é uma excelente ferramenta. Isso. Quando necessário. Exato. não. E aí, deixa eu aproveitar o gancho, então, falar do Precisão Kids. A gente apresentou. Não, é aquela Ai, apresentação que é gente, maravilhosa, o nosso foi mascote. mascote, meu o Deus, Zig. mascote. Porque a minha cabeça, assim, né? Que legal. A gente acha que vai Muita- ajudar muito. Temos muitas Ai, ideias para Temos os Zig. muitas Ajudar os ideias pequenos. pro Zig, Muitas porque ideias. assim, ó, Gina, a gente sempre atendeu criança, Sim. mas parece que tá aumentando ainda mais. Mas Yeah. isso é que vem aí a história de tudo que a gente está falando em Aham. termos de tecnologia, Isso. evolução. Aham. Para onde que a gente volta? Para prevenção. Gente, eu acho que 80% E uma dos meus conscientização pacientes maior. muito dos É. pais, das famílias. Isso. Bom, nós somos pais aqui. Sim, E se nós precisarmos tirar a camisa, entregar para o filho, é isso que a Sim. gente vai fazer. sim. E os pais, eles estão dispostos a oferecer o melhor Uhum. em termos de saúde para os filhos. Sim. Isso é fato, Uhum. né? Então, assim, aumenta. E aí a gente É, e a consegue... gente sentiu essa necessidade. Sim. Por conta desse aumento de demanda de Uhum. criança. Meu Deus, a gente tem que melhorar. Porque tem que ter um atrativo, tem que ter alguma coisa a mais. mundinho específico. É. Sabe? Então, assim, a gente Isso. tá indo para isso, assim. Eu tenho um projeto, um sonho aí, Sim, eu ia chegar que nesse segundo ponto. o Gladstone Ai, ainda não curioso. dá. Não dá. Ainda- Ai, A gente tem que pensar também, mas vai às vezes... deixar a gente na curiosidade. Não, assim, não. Não? acho que sim, por enquanto. enquanto. Por enquanto. Mas- Sempre Mas, é bom um mistério. não, mas Coisa. assim, algumas coisas, tipo, Precisão Kids surgiu como um projeto bem maior. Sim. E a gente conversando, não dá pra fazer isso. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer alguma coisa. Mas eu lembro que a gente tinha conversado sobre isso, acho que há mais de anos já. Sim, sim. Gina, eu tenho uma ideia. É um projeto antigo meu, assim. Então, A aí gente eu não pode chegar lá, a gente pode chegar aqui. Isso, ó. e Já aí vai- já eu vai aprendi suprir isso, nesse porque, momento a porque necessidade. numa época eu achava que só ia conseguir se eu tivesse Se tivesse aquilo. tal e tal. Mas não, tu pode começar. Pode. Sim. O Isso. primeiro Aí passo. começa um pouquinho, faz
faz. Ah, o que que é? É a chegada do Zig, Zig. o Zig vai trazer algumas coisas, e vão desenvolver algumas coisas dentro da clínica, Uhum. fazer ações com Bastante os coisa. odontopediatras, o Isso. odontopediatra já falar do Zig lá, Lá. não- Isso. sabe? no Tem seu todo consultório um mesmo. contexto Vai. para essa criança já, de repente, simpatizar mais com o procedimento que vai ser executado, né? Exato. Então é isso, assim, a ideia é fazer com que tudo melhore. Melhora. E, melhora e a muito. gente consiga dar ainda, fornecer para vocês ainda o melhor diagnóstico. Exato. Porque às vezes a gente manda o que a gente conseguiu fazer. Não, e a gente entende perfeitamente. Que bom. Como odontopediatra, Porque a gente fica muito preocupada, aliás, eu disse assim. ai, que bom que a precisão vai fazer o exame, que é menos um aqui para mim encrencar na história de tantas coisas que a gente vai precisar fazer e trabalhar com Aham. essa criança, Sim. né? Falando assim. Sim. Então, e a gente entende quando recebe uma radiografia, às vezes, que não tem uma tomada Sim, muito sim. boa, É, que não é. consegue Foi determinar. o melhor que Foi o conseguimos melhor fazer que naquele conseguimos momento. para o momento. Quem sabe num próximo momento, depois de uma... Aquilo a gente sabe, né? Outra consulta. E assim, acontece o muito grande isso. encanto, eu acho, da odontopediatria, que eu sempre digo para com quem eu converso, sempre melhora. Uhum. Gente, a perspectiva é de melhora. A perspectiva é desde a doença que está ali, é a cura, Uhum. é a melhora. O comportamento da criança é a melhora. O crescimento, sabe? Vem tudo para o melhor. Então, assim, se naquele dia não deu, tudo bem. Passamos para o seguinte. E aí segue numa progressão. É maravilhoso. Maravilhoso são vocês dois. Não, e deixa eu falar, né? Falei, estamos tendo uma aula. Uma aula, mas isso, Dade, na Online. verdade, nós estamos fazendo a nossa atualização, a nossa educação continuada com os convidados. São Com os feras, convidados. como falaste, são feras. Mas assim, a doutora Gina, eu tenho que aqui publicamente falar, né? Cuidou da Marina e do Bruno, que são os nossos filhos. Queridos. Cuidou deles desde os 6 meses, É. até antes, né? Porque ia lá na minha casa e já Não, me mas dava, já na já me barriga, ajudava. já na Já na barriga, barriga. a gente já conversava. Orientações. Maravilhosa, e Ai. cuidou deles, e fez diagnóstico, e fez a expansão palatina, sabe? Maravilhosa. Então, assim, a Foi doutora toda Gina, preventiva. assim, É. esse olhar do pediatra, esse... Porque a Gina falou, a Marina tem tendência classe 3. Eu falei, não, a minha filha sim, e eu não via. Aquele queixinho indo pra frente, e eu não via. Coisa mais linda. Só ia ver a hora que... Entendeu? E a Gina assim, ô Tita, ela tá com meio classe 3. Eu falei, Fala de não. topo ali, né? Eu falei, e quando eu olhei, eu falei, gente, a gente não enxerga. Não, Principalmente em casa. E aí vem essa maravilhosa, né? E aí tem esse olhar e visualiza e faz o diagnóstico e transforma a vida. Transforma a vida. Tanto a pediatria quanto vocês, nas reabilitações e tudo, é transformador, né? Porque uma mocinha Sim. crescendo com essa mandíbula toda para frente, quanto de problema que ela não vai ter, de mastigação, de respiração, de crescimento, de socialização. O estético é o último ainda. O estético é o Fica por último, menor apesar de dos que problemas. Quando a gente, né, pensa Entende? nisso. Assim, então, às É. vezes, é esse olhar, essa diagnóstico precoce lá. Isso. Precoce. Prevenção. Prevenção. E às vezes fala assim, mas eu vou levar meu filho lá no meu vizinho, ou no meu primo que é dentista. Mas ele não é odontopediatra. Não julgando quem atende criança, não é isso. Mas assim, às vezes esse olhar do especialista faz muita diferença. Tem essa Né? diferença. Isso é uma coisa muito importante. E eu vivi com os dois, né? E foi tudo super bem. Estão lindos, maravilhosos, com seus sorrisos. Ai, desculpa. Então, só tenho a agradecer e validar aqui a competência dessa mulher que é maravilhosa. Meu Deus do E céu. deixa eu fazer Espero que nunca precise do doutor Estevam. Ai, boa vontade. Prevenção sempre todo mundo precisa, né? todo mundo. prevenção, sim, com certeza. Mas assim, ó, deixa eu só... Acho que já estamos indo para o final, né? Sim. O nosso tempo passa muito rápido, Nossa é uma Senhora, loucura. Olha só. Quando o papo é bom, Uma hora. já estamos aqui quase 1 hora já. Mas assim, ó, eu queria dizer assim, durante a fala da Gina, né, agora puxando pro lado pessoal, o Estevão olhava para ela com uma cara de admiração, de amor, de Sempre. olha, parabéns, sabe que assim, ele olhando para ela falando e ele assim, que mulher.
Porque realmente tem que Você ter muito captou muito orgulho. bem, é Tem que verdade. ter muito Era orgulho. isso mesmo. E, aham. e tu também olhando Claro. para ele, Forma. Ver o que ele participando. fez, o É. caminho que ambos Ambos traçaram. traçaram. E é bom deixar registrado que o doutor Estevo veio de Florianópolis morar aqui, né? Exatamente. Veio morar Uhum. aqui, deixou família, deixou a avó Neudir lá e Por veio pra causa cá da doutora. por causa da doutora Gina, né? E que Vamos coisa trabalhar em linda, Criciúma. Venha Que coisa comigo. linda. Venha. né? E Criciúma, eu acho que Estão te aí até recebeu hoje. muito bem, né? Sim. Prosperou em Criciúma e hoje já é cidadão Sem criciumense. dúvida, tô mais tempo aqui de Criciúma do Do que que lá. nasci em São Miguel do Oeste, Oh. né? Ah, é poucos- verdade. Logo Mas ali. só nasci, 8 meses eu fui Foi para pra Floripa. me criei a vida inteira até faculdade que fizemos Isso, juntos. juntos. Somos da mesma turma, Uhum. entrando e saindo, né? E aí surgiu essa possibilidade de vir vir pra a cá. Criciúma. Opa, mas que maravilha. Por que Olha, não? Por que beleza. não? Vamos Que lá. legal. Estamos aqui há 28 28 anos. Que anos. legal, né? que legal. Atuando. Vocês têm uma história linda, de superação em vários momentos, em vários quesitos da vida, né? Desde perrengue na sala comercial, troca de consultório, e não sei o quê, Nem que fala. todo Já mundo águas passa. passadas. É. né? Nada por acaso, estão num lugar. Literalmente, alagamento. Quem nunca teve alagamento? Gente, o nosso primeiro consultório foi no bairro Santa Luzia, Santa né? Luzia. Atualmente ali, o bairro universitário Santa Luzia. Uma sala de 12 metros quadrados que não tinha banheiro. Era bom que tinha tudo, né? Era esterilização, era Tinha a recepção, recepção, Era era tudo- tudo pronto, tudo- sofá tudo junto. junto. É isso aí. Se abria a sofá. porta, Nossa, Sim, só entra, tentava só entra criança. Então, o horário exato, né? Aquelas portas de levantar comerciais. Sim, né? a gente fez uma porta dessas Sim, também. é isso aí, tivemos. Uhum. E aí, em um determinado momento, eu estacionei o meu Gol do lado ali. Tinha uma rampinha, eu Mais podia pra deixar baixo. mais É. para baixo. E aí começa chuva, 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 chuva. Eu assim, ai, esperar passar para sair. Daqui a pouco essa água entra no consultório. Entra e começa a subir. E eu sozinha tendo que levantar equipamento. Imagina! Quando eu lembrei do meu carro lá fora, mais abaixo da, né, Da, da sim, nível da abaixo do sala. nível da. Meu Deus, e agora? Mas aí foi, eu acho que uns 20 centímetros dentro da sala. Precisei esperar, baixou a água. Quando eu vi, já tinha entrado no carro, carro também. também. Todo o chão do carro, enfim, Sim. né? Então, Mas São faz histórias parte que da vida. temperam, né? Que É. temperam toda essa trajetória. Que legal, que legal. Mostrando mais uma vez que nada é por acaso. Nada vem de graça. Não vem de graça. Tem que trabalhar. Tem. Trabalhar E com leva seriedade, tempo, que é o que né? vocês Nada fazem se na vida faz de vocês. sozinho Nada se também. faz sozinho. Nada Isso se faz aí. sozinho. Pode ir mais rápido. É. Até pode ir mais rápido, mas não vai mais longe. Não. com certeza. Não vai. E quanto a isso, nós temos que agradecer as nossas mulheres, Isso, porque realmente. sem dúvida. Ai, Por bonitinhos. É. Isso aí. Não, eu Admiração, falo, pessoal. repito, tu fala, repete. Essa é a história, é isso. É, Não tem o que. bom. É mesmo. E que verdade. legal, né? Que a gente cresceu junto, assim, dentro da Muito. Odonto, né? Um acompanhando o outro, vibrando pelo outro. Torcendo. Nossa, Eu sou muito feliz de ter vocês na nossa vida, certeza. assim. E, enfim, em todos os aspectos. É isso aí. Né? Vocês também Mas, são assim, grande referência Não, para nós. meu Deus, Ah. demais, demais. Sempre quando a gente pensa em Obrigada. alguma coisa, olha como eles estão, olha o que eles estão fazendo, vamos lá. Acompanhar, Né? com aquele olhar bom, né? Sim. É, sim, Pode sim. dar dá certo, certo. sempre Vibrando, vamos vibrando. fazer inovações, né? Aham. Constante aí na Mas vida é isso de aí, vocês, quem faz o bem, e que é o bem, vocês que é o bem para os vencendo outros também, elas, tu entendeu? É isso, é. desenvolvendo. A gente até estava comentando o formato já de vocês, por exemplo, no evento agora dos 20 anos, Isso, né? verdade, A gente Zé. já vê o Uma, empresário, uma postura essa isso, diferente. diferente. Sério? É. Olha. De quem Natural e tem. diferente já desse formato empresarial, Aham. e todos nós também, né? Sim. Nós Nós somos, somos empresários. e- Não fomos preparados no início, mas estamos Não, nos preparando. Mas estamos. É, em Isso. E constante a gente já aprendizado. vê com uma mais naturalidade. Sim. Isso. Né? Aham. Isso é uma referência também para nós. E aí a pra gente toma como também. exemplo, porque a gente Exemplo. quer. Não, mas é, cresce Ah, junto. que legal. Mas isso é verdade, porque é assim, é engraçado a gente
olha, né? Olha. O vizinho aqui. E Isso. o Estevão também sempre foi um que sempre batalhou nessa parte de gestão, Isso. É de verdade. números. Isso dá para gastar, não dá para Fomos gastar? sócios já De fomos Empretec, É verdade, saiu do ver. Abrimos a empresa na terça, Nossa. fechamos Fechamos na na sexta. sexta-feira, fechou. Mas Ai, mas isso tiveram correu lucro, pra aí, bem. tiveram Não, foi- Deu lucro. Foi a empresa que Olha, deu mais lucro. uma ganhamos história. lá, ó. Mais O uma- Empretec, Queremos Empretec. ter outro Foi podcast aqui, com os aquilo dois. lá foi em 2006. 2006. Meu Deus do céu. Foi. Nossa senhora. Olha Foi. aí, 20 anos quase. Vocês Já abre estavam a com a mente, né? precisão. Não, então foi Hã? 2006. 2006 a gente abriu a clínica em Foi? 2005. Foi? Foi. Isso, 19 foi logo anos em seguida. atrás já, meu É, Deus já do tudo céu. isso. Já, minha nossa, era. É, o tempo passa. Bom, E eu meus tava amigos. recebendo ele no consultório, porque eu tinha o consultório só, e depois ele veio Ah, é verdade. no, Isso aí. no outro consultório, Sim. no consultório do Millennium, Sim. daí, mais a Santa Luzia, Ainda mais bem. o Millennium, e aí ele tava Nunca vindo mais também saíram. É? para esse... Entrou pra pra nunca mais sair. sair, olha aí, ó, agora no Prime... Isso. Que legal. Isso aí. Então, falando em Prime, Sim. agora no final, assim, a gente vamos fazer os nossos agradecimentos, é claro, mas é importante vocês deixarem aqui onde que vocês trabalham, o que que vocês fazem, né? Para quem tá vendo, tanto os outros colegas, quanto até público em geral, né? Então, deixem seus recadinhos Pode aí. direcionar até a câmera para É. poder... Tá ligado, Tevo? Tá contigo. Olha lá. Hoje estamos no Prime Tower, né, região central aqui de Criciúma, e englobando as áreas, né, da implantodontia, a odontopediatria, odontologia hospitalar, né, Ortodontia, ortopedia. prótese, reabilitação, a periodontia, que para mim foi uma dessas áreas que, eu preciso legal. implementar para aquilo que eu estava Fazendo lá. fazendo, né? Então, praticamente uns 8 ou 10 anos, esse viés, essa chave foi mudando mais fortemente. Então, essas áreas que a gente atua aqui na região central de Criciúma, para quem... Telefone, É, WhatsApp, Claro. 9... Rede social e tudo, pode falar. 984820004. Esse é o WhatsApp. Manda mensagem Isso direto aí. e 3442-8468, telefone. Nosso telefone. É. Maravilhoso. Agora o nosso Instagram, ele tá em nome de Doutor Esteve, Doutora Gina. Aham. Tá, então assim, vocês... Ponto. Doutor ponto. Bom, aí, coloquem lá, Doutor Coloca, Esteve, Doutora mas Gina, vocês acha vão fácil, encontrar, acha fácil. né, o Instagram aí da clínica. É um espaço novo, é uma novidade também pra gente, porque é um espaço bem maior, né, do que nós estávamos acostumados todos esses anos. Então, nós temos 2 consultórios, 2 equipos completamente montados, 2 salas montadas, tem a recepção. Nós temos a parte do hall, que tem o escovódromo, isso é uma paixão minha desde sempre, eu acho que por isso a história da prevenção, se não escovar dente, não é isso, é isso mesmo, tá lá. É uma sala que agora vem a segunda etapa do projeto, que é a sala de recuperação em função dos pacientes que são atendidos com Sedados. sedação endovenosa, ou mesmo óxido nitroso, ou até aquele paciente que tem mais tempo ali, por exemplo, vem a família, né? O bebê, pai, mãe, preciso ver esse pós-operatório um tempinho depois, vai aguardar nessa sala de recuperação, né? Que a gente chama uma sala de recuperação, e que vai ter também uma maca para o atendimento dos tratamentos com laser terapia, os pacientes que a Juliana, a doutora Sim, Juliana sim. Milioli, atende no nosso consultório, odontologia Sim. hospitalar, e trabalha muito, Uma né, referência com também cuidado na área. dessas lesões. Isso, exatamente, a Juliana. Né? Então, cuidado com esses pacientes que têm essas lesões bucais e precisam do tratamento com laser. Além, né, do nosso laboratório, na verdade, o laboratório é a esterilização, que aí acontece todos os processos ali para o preparo dos materiais. E ainda mais uma sala que também a gente está trabalhando, aí também vem surpresa. Isso. Vamos deixar Guarde um no pouquinho pro mistério aí. próximo. Vamos guardar para o próximo, gente. Será um prazer receber qualquer, né? Todas Sim. as pessoas, colegas, enfim, pacientes. Quem quiser fazer uma visita, tomar um café, nós temos a área do café da entrada, temos Olha. o café do hall ali de Olha, na estão parte arrasando. interna. É isso aí. Que legal. Estamos aí. Amigos queridos, muito obrigada. Estamos Nossa, muito nós te felizes. agradecemos. Imensa Foi satisfação muito em bom. tê-los aqui. Bate-papo foi
Excelente, alto nível, né? Que coisa boa. Tínhamos muito ainda que conversar, muito o que dizer. Eu chegar na parte da periodontia também, mas iremos para teremos próxima, mais quem conversas Teremos. sobre Vocês isso. querem deixar algum recadinho final? Só agradecer, né? agradecer a Agradecer, vocês parabenizar pela a Precisão. oportunidade, né? parabenizar. Obrigada. Pelos 20 anos aí. E trazer uma mensagem, eu acho que o tempo ele é muito importante. Às vezes a gente quer tudo na hora, né? E eu acho que hoje em dia essa geração é muito. Eu comecei e eu quero o resultado. Né? A Precisão são 20 anos de estrada como Precisão, mas Muita teve os luta. 7 anos anteriores de vocês como Aham. cirurgiões dentistas. Nós estamos em 28º ano de formatura. Agora, recentemente, nos mudamos para uma clínica que, né, talvez fosse aquilo que a gente imaginava lá atrás, no Isso. momento, né? E essa questão da experiência, esse tempo aí, a experiência, ela nos dá, assim, uma segurança e entender que é o caminhar, é o processo. É o processo, não é o ponto final, É isso aí. né? É o É. processo que vai nos trazendo aí evolução. O que é tempo que a é o gente dono quer. da razão. É isso aí. Né? E prevenção é o passado, é o presente É E é o o futuro. É o básico, Boa. né? É isso. Boa. A gente precisa Fechamos realmente com cada chave vez, de ouro com essa chave. Com essa frase. cada vez mais. Muito obrigado, Obrigada. gente. Obrigado, Obrigada. obrigado. Ah, não, a vocês. antes de O quê? encerrarmos. Ai, tem um presente! Ainda bem que Nós não sou temos eu o esquecido presente aqui. do Ainda bem. Ó, Só uma lembrança. com as canecas da Precisão Cast, personalizado com o nome de vocês, né? Vão tomar seu chazinho, né? Levem um Precisão Cast para vocês, para casa, para o consultório. Quem sabe se vocês gostam de chazinho, acho que vai ser útil. Muito bom. Obrigado. Bom, Obrigada. Nós que agradecemos Quero- a disponibilidade de vocês de estarem aqui hoje. Sei que não é fácil, né? O horário, sair do consultório, se preparar. Então, a gente tem a agradecer mesmo. Muito obrigado mais uma vez. obrigada. Obrigada. Quer fazer o Obrigado, encerramento? Não. Bom, então, gente, dessa forma nós encerramos o 4º episódio do Precisão Cast com esses dois maravilhosos que deram um show aqui Isso nessa aí. história. Aula ao vivo. Aula ao vivo da história da odontologia, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Encaminhe aí para os colegas que querem se inspirar nessa história maravilhosa. Gente, agradecemos mais uma vez aí a companhia de todos vocês e fiquem nos acompanhando que teremos sempre mais novos Convidados, episódios no Precisão Cast. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.